Muito bom, vamos lá pela página 99, nós continuamos falando do batismo. Necessidade do batismo e deveres dos batizados. É o batismo necessário para a salvação? O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse expressamente: quem não nascer na água e no Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. Pode suprir-se de alguma forma a falta do batismo? A falta do batismo pode ser suprida pelo martírio, que se chama batismo de sangue, ou um ato de amor perfeito a Deus, ou de contrição, junto com o desejo ao menos implícito do batismo. E esse ato se chama batismo do desejo. Olhe bem para esse senhor aqui simpático, é o Papa Pio X. O que descem a lenha nele até hoje, por causa dele ter falado do batismo de desejo, ele está super certo. Ele está super certo. Aquela pessoa que tinha vontade de ser batizada, não teve ninguém que batizasse, morreu antes. Mas ela tinha vontade de ser batizada. Então é o batismo de desejo. O Senhor aceita porque ela quis e não teve quem batizasse. Olha só, né? Também o batismo de sangue. A pessoa não era batizada, mas eu acredito em Cristo. E aí dou profissão de fé no nome do Senhor. Mas a pessoa é martirizada antes de ser batizada. Resultado, também existe aí o batismo de sangue. Aceito justamente porque, afinal das contas, a pessoa queria ser cristã e também não houve tempo, não houve ninguém à mão para batizá-la, porque você não pode batizar você mesmo, certo? Isso não pode acontecer, né? Pode uma outra pessoa te batizar, desde que cumpra o que a Santa Igreja está ensinando, que nós já explicamos aí ontem. Então é isso, né? A gente tem aí, a Santa Igreja é mãe, não é madrasta. Ela quer realmente os filhos todos no céu junto com Jesus. Agora, quando a Santa Igreja fala que não pode, é porque não pode mesmo. Se puder, ela vai explicar uma alternativa numa situação emergencial que dá para você aí entender e fazer para que você ou quem está à sua volta não se perca, tá certo? Então é por isso que é importante a gente continuar estudando aqui o catecismo. Aqui fica obrigado quem recebe o batismo. Quem recebe o batismo fica obrigado a professar sempre a fé e a observar a lei de Jesus Cristo e da sua igreja. Quem é batizado é católico para sempre. Aquela frase que o pessoal gosta, né? Tu és sacerdote para sempre. Então, quem é batizado para sempre. É cristão para sempre. Ah, mas eu sou católico não praticante. Você é só um mau católico. Você está em pecado mortal e devia voltar para a igreja agora. Só isso. Devia ter o altar da sua igreja doméstica. Você é um péssimo católico, mas não que você deixe de ser católico. Justamente por isso você vai ser punido também. Porque não está professando a fé. Certo? Então, uma vez batizado, católico para sempre. Pode ir em tudo quanto for seita por aí, fazer 1000 batismos diferentes. Não interessa. Nada paga o batismo que a Santa Igreja dá, que é exatamente o batismo que Jesus mandou fazer. Então, nada paga isso. A partir daí, ela é filha de Deus, filho de Deus, filha de Deus. Só que é um filho de Deus relapso, traidor, e não está com o Senhor, não está cuidando das coisas do Pai, e simplesmente está buscando as coisas do inferno. Tá certo? Maior o castigo dessa pessoa. Mas a partir do momento que é batizado, acabou. Tem a obrigação de observar a lei de Jesus Cristo da igreja e professar a fé. Aqui renuncia-se a receber o santo batismo. Ao receber-se o santo batismo, se renuncia para sempre ao demônio, às suas obras e às suas pompas. Que se entende por obras e pompas do demônio? Por obras e pompas do demônio se entende os pecados e as máximas do mundo, contrárias às máximas do Santo Evangelho. Porque, claro, o Senhor ensina A e o demônio ensina Y. É tudo contrário. O demônio é o contrário, ele sempre ensina errado. Justamente o contrário para que a pessoa se perca. Estamos agora no parágrafo 5º, nome e padrinhos. Por que se impõe o nome de um santo ao que se batiza? Ao que se batiza se impõe o nome de um santo para pôr sob a proteção especial de um padroeiro celeste e para o animar a imitar-lhe os exemplos. Essa é uma coisa que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Deveria você estar colocando o nome de santos nos seus filhos e santas, para que então eles tenham especial proteção do santo e da santa que ele tem um nome, ela tem um nome, e ao mesmo tempo ser um exemplo de vida para essa pessoa. Imagina uma pessoa que chama José, que baita responsabilidade. Maria.
E baita responsabilidade. Jesus, então, era uma coisa que ninguém devia chamar Jesus. Quem que está, assim, de verdade, à altura de levar um santo nome desse? Tem mãe que coloca, mas é complicado, gente. O exemplo, depois, a pessoa chamar a atenção no menininho lá que chama Jesus lá, só aprontando. É muito complicado. Realmente é assim, são assim, responsabilidades imensas ter o nome de Jesus, o nome de santos, o nome de Nossa Senhora, responsabilidade imensa. Aí o pessoal anda procurando o contrário, né? Coloca aí nome de personagem de novela, ator, atriz de novela, aquelas coisas assim, né? Que compra lá aqueles livrinhos, 3.000 nomes, significados dos nomes, né? Essas coisas assim, né? Mas deveria estar colocando o nome de santos e santas como sempre foi, tradição da Santa Igreja. O que são os padrinhos e as madrinhas do batismo? Os padrinhos e madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da Igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela sua educação cristã, especialmente se vierem a faltar os pais. É aí que está o problema, né? Muita gente escolhe padrinho e madrinha porque é chegado, é amigo. Ah, eu queria pleitear um emprego melhor, convidar meu patrão para ser padrinho do meu filho, né? Legal, vamos ser compadre. Então tem assim, 1 milhão de interesses. Daí também é aquele que escolhe a madrinha rica, né? Que tem grana, né? Eu sou os presentões que vai dar para meu filho. É? E nada disso. Nós deveríamos escolher padrinhos e madrinhas pela sua catolicidade, pelo seu nível de ser cristão. É uma pessoa cristã, uma pessoa que realmente está na igreja, uma pessoa que está procurando seguir o Cristo, uma pessoa que tem para ensinar, uma pessoa que é capaz, na sua falta, de levar o seu filho à frente na vida cristã, cuidar dele, educar a parte cristã do seu filho. Padrinho é um diminutivo de padre, e isso significa pai, como se fosse paizinho, é o segundo pai. Madrinha também é o diminutivo de madre, que é mãe, então seria mãezinha. Portanto, tem o pai, a mãe, o paizinho e a mãezinha, vamos dizer assim. Então seria o segundo pai e a segunda mãe. Antigamente, quando morria o pai, morria a mãe, quem ficava com as crianças, com os afilhados, eram os padrinhos. Vem para casa dos padrinhos que eles cuidam. Eles vão criar, sem contar a parte da fé. Deveria ser assim, mas infelizmente não é. Muitas vezes é porque quer agradar um parente, por 1 milhão de interesses, até porque é o seguinte, precisa de alguém lá para assinar, né? A igreja chata exige o nome, você não quer ir lá? Vamos lá, vai. Desse jeito. Os meus padrinhos não eram católicos de verdade, não me ajudaram em nada na minha caminhada, nada. Nada vezes nada. Ah, que religião que eles eram? Não eram. Não é dizer que eles eram de seita. Não, não eram. É aquele famoso católico não praticante, né? Católico social, né? Que religião você é? Eu sou católico. Ah, mas eu não vejo ser na igreja. Eu não sou muito praticante. Eu sou mais rezar em casa. Mas eu tenho fé. Ah. Certo? Você perguntar, né? Ou às vezes a pessoa é até mais despachada e fala, não vou na igreja não, o padre lá só quer dinheiro, que é isso. Mas foi lá para fazer o batismo. Então aí não ajuda em nada você na sua caminhada cristã. Nada. Nada. Só fica melhor se o seu pai e a sua mãe também não forem católicos. Aí é 10 mil. Nossa, que beleza. Aí é realmente só o Senhor para trabalhar, né? Só o Senhor para ajudar e proteger, porque realmente aí a coisa ferveu. Tá certo? Que é do meu caso. Então é isso, gente. Eu fui para a igreja porque o Senhor me levou. A beleza das coisas é essa. Eu fui para a igreja porque o Senhor me levou. Um não era católico, era um perdido aí que não tinha nada a ver com religião, não estava nem aí com o jacaré. E a outra, na verdade, ia na missa todo final de semana, só que, infelizmente, estava mais para espírito do que qualquer outra coisa. Então, sou só o Senhor para fazer de mim o que eu sou. A professora Milene também não teve sorte, né? Mesma coisa, né? No caso dela, a mãe era evangélica, etc, etc, pai lá, enfim. Mas teve a graça do tio e da tia serem católicos, raptarem ela e então a batizarem. Ela não tem
tenho vergonha de falar essas coisas, a história da minha vida, eu tenho que falar mesmo e dar graças a Deus, né? Agradecer a Deus, dar testemunho da obra de Deus na nossa vida, Porque vocês ficam pensando o quê? Todo mundo tem uma família redondinha, tudo certinho, todo mundo era católico, eu via missa em latim, professor Emíliozinho, pequenininho, professorzinho Emíliozinho ia lá, opsis lobis, e nobis, olá para nobres. Parece. Meu tempo não ia não, quem era criança não entrava na missa não, tive que ter um pouco mais de idade para poder entrar, porque se falasse mãe, todo mundo já olhava só no olhar de faquinha, acabar de matar a criança só no olhar, né, de raiva, né? Então, silêncio mortal na igreja, não é essa bagunça que é hoje, silêncio mortal na igreja. Então, as pessoas já não levavam criança pequena, justamente porque se acontecesse esse negócio desse, já viu, né? Aí é aquela história, né? Imagina uma criança começar a chorar, né? Hoje as pessoas são mais tolerantes, às vezes tolerantes demais, né? Que começa a correr, brincar, vão no degrau lá do altar lá e fica jogando joguinho, brincando de bonequinho, que eu já vi, não estou exagerando, brincando de carrinho, aí pronto, já virou bagunça, né? Mas antigamente não era assim não, imagina, até o padre leva feia, né? A gente lembra do Dom Futoshim, né? Dom Futoshim, a criança começou a berrar lá, a chorar no meio da missa, a mulher começou a sair, a mãe começou a sair com a criança para não atrapalhar. Aí ele falou no microfone, não precisa tirar ele não, senhora, ele não está me incomodando. A mãe respondeu, não, é o senhor que está incomodando ele, é por isso que ele está chorando, e saiu. Segundo ele, historinha do Dom Futoshim, que ele gosta de contar, gostava. Então, gente, é assim, as coisas não são redondas, se para você foi mais redondo do que para mim, olha, felicito você, sua obrigação então, estar na caminhada aí há muito mais tempo e levar o negócio muito mais a sério, eu levo a sério, seríssimo. Mas sua obrigação é continuar aí firme na paçoca porque você teve muito mais base, tá bom? Você pensa, pega no pé, certo? Mas no meu caso, o Senhor que cuidou, caso da professora Milene, o Senhor que trouxe mesmo a gente, foi levando para a igreja e eu pequenininho, eu nunca fui muito pequenininho, eu sempre fui grandinho, mas já era coroinha lá com o Monsenhor Cício de Alvarenga. Nunca me compraram uma roupa de coroinha, queria tanta roupa de coroinha e a família tinha posse, mas nunca compraram. Aí, resumindo a história, eu só ia durante a semana ser coroinha porque eu não tinha roupa para ir no final de semana. No final de semana tinha que estar com a roupa do coroinha, não tinha. Aí não ia. Aí ia fazer leitura. Mas essa é uma outra história que fica para outra vez, senão vai ficar cumprido. Vamos continuar aqui. Somos nós obrigados a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram nossos padrinhos? Sim, somos obrigados, sem dúvida, a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram nossos padrinhos, porque só mediante essas condições Deus nos recebeu na sua graça. Mas era bebezinho, o que eu entendia lá então? Mas acontece o seguinte, o seu padrinho e a sua madrinha fizeram promessa por você e você foi batizado. Então a partir daí você tem que cumprir sim as promessas que foram feitas por você. Sem contar que o pai e a mãe, no geral, né? Quando não é preciso raptar a pessoa, seu pai e sua mãe levaram você também para ser batizado. Queriam que você fosse católico. Nem que fosse assim, só para dar um oi para a sociedade, né? Mas, enfim, levaram você na igreja, não levaram? A mão de Deus aí, simplesmente dê graças a Deus e cumpra as promessas do seu batismo. Vamos questionar isso aí não, porque aí o mundo está perdido, realmente. Como é que faz? Vai esperar a pessoa ter 14 anos? Adianta, depois dessa idade aí, tá querendo farra e folia. O que já absorveu da igreja, da fé até 10, 12 anos, absorveu, gente. Depois disso a pessoa escolhe o caminho e aquele abraço. É complicado. Bom, que pessoas se devem escolher para serem padrinhos e madrinhas? Deve-se escolher para padrinhos e madrinhas pessoas católicas e de bons costumes e observantes da lei da igreja, claro. Para poder levar a pessoa, né, o batizando ali, né, o batizado, poder levar pelo caminho do Senhor. Aí começar a escolher gente de outra religião, vai ensinar o quê? Para o seu filho aí, para sua filha, para o seu neto, para sua neta, ensinar o quê? Complicado. Quais são as obrigações dos padrinhos e das madrinhas? Padrinhos e madrinhas são obrigados a cuidar que os seus filhos espirituais sejam instruídos nas verdades da fé e vivam como bons cristãos, edificando-os com o bom exemplo. Que vínculo contraem os padrinhos do batismo? Os padrinhos contraem um parentesco espiritual com o batizado, e esse parentesco origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Portanto, não pode o padrinho casar com a afilhada, e não pode também a madrinha querer casar com a afilhada. Por favor, isso não é permitido. Mesmo que não seja assim, o mesmo assim, parentesco de sangue, né? Não tenha assim laços de sangue, mas tem laços espirituais. Então não pode, proibido pela lei de Deus, tá certo?
Tem certas coisas que eu olho assim e falo, será que tem alguém? Tem, né? Porque se o racismo está falando é porque tem louco para tudo, né? Então, acho absurdo, mas enfim, como nesse mundo tudo é possível. Então,